O dia começa antes mesmo dos primeiros raios de sol tocarem a janela. Ele começa em um lugar muito mais profundo, dentro da sua mente. É ali, no silêncio do despertar, que as sementes de tudo que virá são plantadas. O primeiro pensamento que você alimenta ao abrir os olhos é como uma bússola silenciosa, orientando o rumo de suas emoções, suas ações e a energia que carregará ao longo das horas. Para quem já viveu tantas manhãs, enfrentou tempestades e celebrou vitórias silenciosas, cada novo amanhecer carrega um significado especial. Não se trata mais de correr contra o tempo, mas de escolher, com sabedoria e propósito, onde investir aquilo que temos de mais precioso, nossa atenção e nossa paz interior. O filósofo estoico Marco Aurélio, que carregava o peso do maior império do mundo em seus ombros, sabia que a primeira batalha do dia era sempre travada dentro de si. Ele não acordava esperando facilidade, nem sonhando com uma vida sem perturbações. Ao contrário, ele se preparava mentalmente para acolher os desafios com serenidade e clareza, entendendo que a vida, em sua essência, é feita de altos e baixos inevitáveis. Hoje, você não é diferente. A vida moderna pode trazer novas formas de ruído, notificações incessantes, cobranças silenciosas, incerteza sobre o amanhã, mas o convite permanece o mesmo. Dominar o que pode ser dominado, aceitar com dignidade o que escapa às suas mãos, e escolher, a cada instante, onde colocar seu coração. Ao acordar, antes de mergulhar nas urgências externas, respire fundo. Sinta o privilégio simples e grandioso de estar vivo. O privilégio de ter mais um dia para respirar, para aprender, para amar, para ser a melhor versão de si mesmo. Mesmo que em gestos silenciosos, em vitórias íntimas que apenas você poderá testemunhar. A vida não nos deve absolutamente nada. Cada manhã é um presente, não uma promessa. E a forma como escolhemos abrir esse presente, com gratidão ou reclamação, com serenidade ou ansiedade, define muito mais do nosso dia do que imaginamos. Este não é apenas mais um dia. É um capítulo novo, escrito com a tinta das suas escolhas. E a cada escolha consciente, você molda algo maior do que um simples dia. Molda o legado que deixa para si e para os que caminham ao seu lado. Prepare-se, porque hoje, começamos uma jornada de 12 meditações estoicas, sementes de resiliência e sabedoria para cultivar uma vida mais leve, mais firme, mais verdadeira. Vamos juntos. Um dia de cada vez. Meditação 1. O primeiro pensamento do dia. Ao abrir os olhos pela manhã, antes mesmo de qualquer movimento consciente, algo já desperta dentro de você. O primeiro pensamento. Talvez pareça algo pequeno, quase insignificante, mas, na realidade, é uma das forças mais poderosas que moldam o rumo do seu dia. Pouco a pouco, o rumo da sua vida. Para quem já percorreu muitos caminhos, sabe-se que nem sempre controlamos o que acontece fora. As notícias virão, os imprevistos surgirão, as pessoas agirão segundo seus próprios humores. Mas o que sempre estará sob seu domínio é o que você escolhe alimentar dentro da sua mente ao acordar. Os antigos estoicos compreendiam isso de forma profunda. Marco Aurélio, em seus diários pessoais, reforçava a necessidade de preparar o espírito logo ao despertar. Ele sabia que não poderia esperar um dia sem provações, mas podia decidir, desde o primeiro instante, como enfrentaria essas provações, com a mente firme, com o coração sereno. Pergunte-se, quando você desperta, qual é o primeiro sentimento que o visita? É a pressa, a preocupação, a irritação, ou é a gratidão pelo simples fato de estar vivo, de ter mais uma chance de fazer algo que vale a pena? É neste momento inicial que você planta a semente. Se plantar pensamentos de medo, preocupação ou desânimo, verá essas emoções crescerem e se espalharem ao longo do dia, como ervas daninhas tomando conta de um jardim. Mas se plantar força, gratidão e propósito, colherá serenidade e resiliência, mesmo diante das inevitáveis tempestades. Imagine um velho jardineiro, que mesmo em dias de tempestade, ainda assim cuida das raízes das suas plantas, sabendo que a força real está debaixo da terra.
Assim também é sua mente. O que você alimenta na base, logo ao amanhecer, sustenta tudo o que virá depois. Antes de correr para as obrigações, para as mensagens, para os compromissos, permita-se um breve ritual. Apenas um momento de pausa consciente, em que você escolhe intencionalmente o tom do seu dia. Pode ser um pensamento simples, mas poderoso, como: hoje, serei maior que os meus desafios. Nada do que é externo roubará a minha paz. Tenho em mim tudo o que preciso para enfrentar o que vier. Essas pequenas afirmações não são meras palavras. São âncoras para a mente. São como raízes que se aprofundam antes mesmo da primeira ventania. O primeiro pensamento do dia também é um gesto de respeito consigo mesmo. É reconhecer que você, com toda a bagagem de sua história, merece mais do que ser refém das circunstâncias externas. Merece começar o dia como um autor da própria narrativa, e não como um espectador passivo. Lembre-se, não importa o que aconteceu ontem. As mágoas, as perdas, as frustrações, tudo pertence a um tempo que já não existe mais. Hoje, você é novamente um escultor diante de um bloco de mármore, pronto para esculpir uma nova obra, um novo capítulo. Começar o dia com um pensamento de propósito é como ajustar a vela de um barco antes da jornada. Se a vela estiver mal posicionada, o vento da vida o arrastará sem rumo. Mas se a vela estiver firme e bem alinhada, mesmo que ventos contrários soprem, você manterá o curso com dignidade e firmeza. E se, em algum momento do dia, sentir-se abalado, volte a este ponto inicial. Lembre-se da escolha feita ao despertar. Lembre-se de que seu primeiro pensamento não é apenas uma intenção vazia, mas um compromisso silencioso com a sua força interior. Hoje, ao abrir os olhos, escolha com consciência. Escolha ser o jardineiro da sua mente. Escolha plantar aquilo que deseja colher. E então, independentemente do que acontecer lá fora, você caminhará por este dia com a serenidade de quem já venceu a batalha mais importante, aquela que acontece dentro de si mesmo. Meditação 2. A vida é curta. A vida é breve. Tão breve que, muitas vezes, só percebemos sua fugacidade quando olhamos para trás e nos damos conta de quantos momentos deixamos escapar. Momentos que jamais voltarão. Os estoicos, com sua sabedoria intemporal, nos convidavam a refletir sobre isso não para semear medo, mas para despertar propósito. Marco Aurélio, mesmo no auge de seu poder, lembrava a si mesmo diariamente: você poderia deixar a vida agora. Que isso determine o que você faz, diz e pensa. Para quem já percorreu tantas estradas, essa consciência torna-se ainda mais profunda. O tempo vivido ensina que os dias não são infinitos, que os abraços devem ser dados hoje, que as palavras precisam ser ditas enquanto há voz, que os sonhos precisam ser semeados enquanto há chão para caminhar. Quantas vezes adiamos aquilo que realmente importa, presos na ilusão de que haverá tempo depois? Mas o amanhã é uma promessa frágil. O único solo seguro onde podemos plantar nossas intenções é o hoje. Viver como se o tempo fosse infinito é um dos maiores enganos humanos. Postergamos conversas importantes. Guardamos afetos em cofres invisíveis. Deixamos de tentar por medo de errar. Mas cada pôr do sol é um lembrete silencioso. O tempo avança, quer estejamos prontos ou não. A filosofia estoica não pede que vivamos em pressa, nem que nos desesperemos diante da morte. Ela nos convida a viver com consciência, a fazer cada escolha com o peso da preciosidade do tempo em mente. Quando compreendemos que a vida é breve, as prioridades mudam. Discussões pequenas perdem importância. Ofensas se dissolvem no esquecimento. O medo de se arriscar parece ridículo diante do valor de aproveitar plenamente o que se tem. Olhe para o dia de hoje como algo único. Mesmo que pareça comum, ele é um fragmento precioso da sua existência, algo que jamais se repetirá da mesma forma. Não espere o momento ideal. Não espere as condições perfeitas. O tempo perfeito para viver o que importa é sempre agora. Cada pequeno gesto, uma palavra de amor, uma atitude de coragem, um passo em direção a um sonho,
é uma vitória sobre a passagem inexorável do tempo. Abrace a vida sem reservas. Valorize o que você já conquistou. E, acima de tudo, não desperdice o agora com arrependimentos do passado nem com ansiedade sobre o futuro. Você ainda tem muito a viver, mas viver verdadeiramente é um ato que se inicia a cada manhã, com cada escolha que fazemos diante da imensidão do momento presente. Portanto, hoje, ao contemplar seu dia, pergunte-se com sinceridade: se este fosse um dos meus últimos dias, eu o viveria assim. E então, com serenidade e coragem, escolha viver de maneira que seu coração possa, no final do dia, repousar em paz, com a certeza de que você honrou o presente mais precioso que a vida lhe deu, o tempo. Meditação 3. O mundo não deve controlar você. Desde o primeiro momento em que abrimos os olhos, o mundo tenta invadir a nossa mente. As notícias, as mensagens, as expectativas dos outros chegam como ondas, buscando nos arrastar antes mesmo de tomarmos nosso primeiro café. Em tempos de tanta velocidade e barulho, a serenidade tornou-se uma rebeldia silenciosa. E para quem já viveu muitas estações da vida, fica cada vez mais claro: manter a paz interior é um dos maiores atos de força que podemos praticar. Os estoicos sabiam disso. Epicteto nos ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos delas. O que acontece fora, o trânsito, a grosseria, as notícias ruins, é apenas isso, acontecimentos. O que determina o impacto real em nossa vida é a maneira como escolhemos interpretá-los. Você, com sua história, já aprendeu que tentar controlar o mundo é inútil. As pessoas nem sempre agirão como esperamos. As circunstâncias nem sempre serão justas. A vida, às vezes, parecerá indiferente aos nossos esforços. Mas, mesmo assim, há algo que sempre permanecerá em suas mãos: a escolha sobre como você vai reagir. Imagine o centro calmo de um furacão. Ao redor, o vento uiva, tudo se agita, tudo parece desmoronar. Mas no olho do furacão, reina uma paz silenciosa e firme. Assim também pode ser a sua mente. Não se trata de indiferença ou de fugir dos problemas. Trata-se de enfrentar a vida com o coração ancorado em princípios, e não à deriva das circunstâncias. Você não precisa absorver cada provocação. Não precisa reagir a cada injustiça com raiva. Não precisa permitir que as emoções dos outros ditem o tom do seu dia. A verdadeira liberdade não é fazer o que se quer quando se quer. A verdadeira liberdade é manter o próprio eixo, mesmo quando tudo ao redor parece querer tirá-lo do caminho. Quantas vezes, ao longo da vida, você já percebeu que reagir impulsivamente só trouxe arrependimento? Quantas vezes viu que manter a calma salvou relacionamentos, preservou sua saúde emocional e evitou arrependimentos desnecessários? A serenidade não é passividade. É um ato consciente de escolher as batalhas que valem a pena. É proteger sua energia para o que realmente importa. É não entregar o governo da sua alma a tudo que acontece lá fora. Hoje, assim como todos os dias, o mundo continuará sendo o que é: agitado, imprevisível, às vezes cruel. Mas você pode escolher ser diferente. Você pode escolher ser aquele que, ao invés de ser arrastado pela correnteza, firma os pés no chão da sua própria consciência. Aquele que respira fundo antes de responder, que silencia antes de reagir, que age com sabedoria onde outros se perdem em impulsividade. É possível viver em um mundo em chamas sem se queimar por dentro. É possível ouvir o barulho sem permitir que ele ecoe dentro do seu peito. Lembre-se, você não está aqui para ser moldado pelas circunstâncias. Você está aqui para ser mestre de si mesmo. E essa é uma conquista silenciosa, construída um pensamento de cada vez, uma escolha de cada vez, um amanhecer de cada vez. Meditação 4. Domine sua mente. A mente é um terreno fértil. Aquilo que você planta nela ao longo do dia, pensamentos, crenças, emoções, florescerá inevitavelmente. A pergunta é: que tipo de colheita você deseja? Para quem já viveu muitas voltas do calendário, fica claro que o maior campo de batalha nunca foi lá fora.
O verdadeiro combate sempre esteve aqui dentro, na forma como lidamos com nossos medos, nossas memórias, nossas expectativas e frustrações. Os estoicos, sábios observadores da natureza humana, nos ensinavam que não controlamos os eventos externos, mas sempre temos o poder sobre como os interpretamos. E esse poder nasce, em primeiro lugar, no domínio dos próprios pensamentos. Muitos vivem como barcos sem leme, entregues ao vento das emoções. Basta uma pequena crítica para que percam a direção. Basta um contratempo para que se afoguem em desespero. Mas não precisa ser assim. Você não precisa ser prisioneiro da sua própria mente. Dominar a mente não significa reprimir emoções ou fingir indiferença diante das dificuldades. Significa cultivar consciência. Significa ser capaz de observar seus próprios impulsos, suas próprias reações, antes de agir. Quantas vezes a mente, sem controle, nos arrastou para preocupações que nunca se concretizaram? Quantas vezes revivemos dores passadas como se pudéssemos mudá-las, apenas para ferir a nós mesmos novamente? Quantas vezes alimentamos cenários catastróficos que existiam apenas na nossa imaginação? Dominar a mente é aprender a interromper esse ciclo. É perceber, com gentileza e firmeza, que nem todo pensamento merece nossa atenção. Que nem toda emoção precisa ser alimentada até ganhar força. Pense na sua mente como um jardim. Algumas sementes da coragem, da gratidão, da serenidade, merecem ser cultivadas todos os dias. Outras, da raiva desnecessária, do medo infundado, do ressentimento, devem ser arrancadas antes que criem raízes profundas. E isso exige prática. Dominar a mente não é algo que acontece num dia, nem numa semana. É uma construção paciente. Como fortalecer o músculo através do exercício diário. Quando um pensamento negativo surgir, e eles surgirão, não lute contra ele com violência. Simplesmente observe-o, questione-o, pergunte a si mesmo: esse pensamento é útil para minha vida? Ele me aproxima da paz ou me afasta dela? Se a resposta for negativa, deixe-o ir, como se solta um balão no céu. Sem apego, sem drama. Marco Aurélio nos lembrava: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Essa força não é barulhenta. Ela não precisa de aplausos. Ela se revela no silêncio das suas escolhas internas, nas batalhas invisíveis que você vence todos os dias ao escolher a calma ao invés da irritação, a esperança ao invés do medo. Cada vez que você domina um pensamento destrutivo, mesmo que pequeno, você constrói mais um pilar sólido dentro de si. E com o tempo, essa estrutura interna se torna tão firme que nenhuma tempestade externa será capaz de derrubá-lo. Hoje, como em todos os dias, sua mente será bombardeada por estímulos, preocupações, provocações. Mas você tem a escolha. Pode reagir como um reflexo automático, ou pode responder como um mestre de si mesmo. E cada escolha consciente é uma vitória silenciosa na construção da sua liberdade interior. Domine sua mente, e verá que o mundo, com todo o seu caos, já não terá tanto poder sobre você. Meditação 5. A adversidade é um teste. A vida nunca prometeu caminhos fáceis. Se há algo que todos nós, ao longo dos anos, inevitavelmente aprendemos, é que a adversidade é parte inseparável da existência. Mas o que talvez demore mais a ser compreendido é que a adversidade não é um castigo. Ela é, na verdade, um teste silencioso, uma oportunidade disfarçada para forjar dentro de nós aquilo que os dias tranquilos não conseguem criar: força real. Pense nos momentos mais desafiadores que você já viveu. Talvez perdas, doenças, mudanças inesperadas. Na época, essas experiências pareceram insuportáveis, injustas, até cruéis. Mas, olhando para trás hoje, quantas delas não trouxeram consigo um crescimento que você não teria alcançado de outra maneira? Os estoicos sabiam que o que impede a ação, promove a ação. Marco Aurélio escreveu: o obstáculo que bloqueia o caminho torna-se o caminho. Em outras palavras, aquilo que parece um muro intransponível pode,
na verdade, ser a ponte para uma nova versão de você mesmo, mais sábia, mais resiliente, mais livre. A adversidade testa sua paciência, testa sua determinação, testa sua capacidade de manter a fé em si mesmo quando o mundo parece desmoronar. E não se engane, todos somos testados. A diferença entre aqueles que crescem e aqueles que se quebram não está na quantidade de dificuldades que enfrentam, mas na atitude que escolhem adotar diante delas. Você pode ver a dor como um peso que o arrasta para o fundo, ou como um treino que fortalece seus músculos invisíveis. Você pode permitir que o revés roube sua esperança, ou pode usá-lo como combustível para seguir adiante com ainda mais propósito. Quando a vida se torna difícil, você tem duas escolhas: ser a vítima das circunstâncias ou ser o aluno da vida. A dor pode endurecer o coração ou expandi-lo. Pode gerar amargura ou sabedoria. A escolha é sempre sua. O aço mais forte é forjado no calor mais intenso. E da mesma forma, os corações mais resilientes são moldados no fogo das dificuldades. Não fuja da adversidade. Não lamente que ela tenha cruzado seu caminho. Encare-a de frente, como quem sabe que por trás dela há um ensinamento que ainda não foi revelado. Se algo não saiu como planejado hoje, pergunte a si mesmo: o que isso está tentando me ensinar? Como posso sair dessa experiência mais forte do que entrei? Cada desafio superado, cada dia difícil atravessado com coragem, acrescenta uma camada de força invisível à sua alma. E, um dia, você perceberá que são justamente essas cicatrizes, não as facilidades, que o tornaram uma pessoa digna de respeito, admiração, acima de tudo, de paz consigo mesmo. Portanto, da próxima vez que a adversidade bater à sua porta, não a veja como inimiga. Veja-a como uma treinadora exigente, mas justa, que está lapidando dentro de você a grandeza que o conforto jamais poderia produzir. Você é mais forte do que imagina. E cada prova enfrentada com coragem é um lembrete silencioso dessa força que habita em seu interior. Meditação 6. Escolha seu humor. Todas as manhãs, ao nos levantarmos, fazemos escolhas. Escolhemos a roupa que vamos vestir, os compromissos que vamos honrar, as tarefas que vamos priorizar. Mas há uma escolha ainda mais importante, e muitas vezes negligenciada: o estado de espírito com o qual iremos atravessar o dia. O humor não é algo que simplesmente acontece conosco. Não somos folhas levadas pelo vento das circunstâncias. Somos seres dotados de consciência. Portanto, capazes de escolher como queremos nos sentir diante daquilo que a vida nos apresenta. Os estoicos sabiam que a verdadeira liberdade não reside em mudar o que está fora, mas em governar o que está dentro. Epicteto nos lembrava: as pessoas não são perturbadas pelos acontecimentos, mas pela visão que têm deles. Em outras palavras, não é o trânsito que irrita. Não é a notícia ruim que desespera. Não é o comentário descuidado que entristece. É a interpretação que damos a essas situações que colore o nosso dia. Imagine que, assim como escolhe um casaco para enfrentar o frio, você possa escolher um casaco emocional para enfrentar as intempéries da jornada. Que casaco você vestirá hoje? A raiva, a pressa, a preocupação, ou a paciência, a serenidade, a gratidão? É claro que não podemos evitar que situações difíceis cruzem nosso caminho. Mas podemos, sim, decidir não carregar essas dificuldades como se fossem fardos permanentes amarrados aos nossos ombros. Ao longo da vida, quantas vezes já percebemos que se irritar não resolveu o problema? Quantas vezes vimos que a ansiedade não apressou o relógio? Quantas vezes nos arrependemos de termos permitido que pequenos contratempos roubassem grandes momentos? Escolher o humor é um ato de amor próprio. É reconhecer que sua paz é valiosa demais para ser entregue a qualquer vento que sopre. Antes de sair de casa, reserve um minuto. Respire profundamente. Pergunte a si mesmo: que atitude quero carregar hoje? Talvez a resposta seja leveza. Talvez seja firmeza. Talvez seja compaixão, especialmente consigo mesmo. Independentemente do que aconteça lá fora,
você tem o poder de manter seu mundo interior em ordem. E, acredite, esse poder é uma das maiores conquistas que a maturidade pode nos oferecer. Hoje, vista-se de paciência, vista-se de esperança, vista-se de serenidade, e verá que, mesmo em meio aos imprevistos, haverá dentro de você um espaço de paz que nada poderá abalar. Meditação 7. O medo é um mentiroso. O medo é uma das emoções mais antigas da humanidade. Ele nasceu para nos proteger, para nos alertar sobre perigos reais, para preservar a vida. Mas, com o tempo, ele aprendeu a disfarçar-se. E hoje, muitas vezes, ele se apresenta não como um guardião, mas como um inimigo silencioso, um mentiroso habilidoso que nos impede de viver plenamente. Quantas oportunidades você já deixou escapar por medo? Quantas palavras ficaram presas na garganta? Quantas decisões foram adiadas, não por falta de capacidade, mas por receio do que poderia dar errado? O medo sussurra mentiras sutis ao ouvido. Você não é bom o suficiente. É tarde demais para tentar. E se você falhar, será ridículo. Melhor não arriscar. E é assim, dia após dia, ele nos convence a permanecer dentro de uma zona de conforto que, de confortável, não tem nada, apenas é conhecida. Ele nos acorrenta com pensamentos que parecem lógicos, mas que, no fundo, são mecanismos de defesa contra o desconhecido. Mas o que o medo não conta é que nenhum crescimento acontece na estagnação, que a segurança absoluta é uma ilusão, e que, na maioria das vezes, os cenários terríveis que ele pinta jamais se concretizam. Epicteto dizia que a liberdade não é alcançada ao satisfazer todos os desejos, mas ao eliminar o medo. Porque é o medo que nos mantém acorrentados, mesmo quando não há grades ao nosso redor. Aos 50, 60 ou 70 anos, muitas pessoas ainda são reféns do medo. Não do medo da morte, mas do medo de viver de verdade, de mudar de rota, de dizer o que pensam, de dar um novo passo, mesmo que pequeno. Mas se não for agora, quando será? A maturidade traz consigo um presente valioso: clareza. Você já viu o mundo sob várias luzes. Já caiu e levantou. Já foi desacreditado e provou seu valor. Então, por que deixar que o medo dite os capítulos finais da sua história? Toda vez que sentir medo, experimente dialogar com ele. Pergunte: do que exatamente estou com medo? Esse medo é real ou é apenas um pensamento repetido? E se, ao invés de falhar, eu aprender algo transformador? Você descobrirá que o medo perde força quando é observado com honestidade. Ele se encolhe sob a luz da consciência. Coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar dele. É tomar decisões com o coração firme, mesmo quando as mãos tremem. A cada passo dado apesar do medo, você expande os limites da sua liberdade interior. E começa a perceber que muito do que parecia impossível era apenas desconhecido. E que o desconhecido, muitas vezes, guarda os melhores encontros da vida. Hoje, quando o medo aparecer, e ele virá, olhe para ele nos olhos. Agradeça por sua intenção de protegê-lo, mas diga com firmeza: agora, quem guia minha vida sou eu. E então, dê o passo, mesmo que pequeno, mesmo que incerto, porque é assim que se constrói uma vida que vale a pena ser vivida. Meditação 8. Cada pessoa é um teste de paciência. Ao longo da vida, você já percebeu, não são apenas os grandes eventos que desafiam sua paz. Na maioria das vezes, são as pessoas, com suas palavras atravessadas, atitudes impensadas, silêncios que ferem ou presenças que pesam. A convivência humana é, por natureza, um campo de teste para nossa paciência. E quanto mais experiências acumulamos, mais percebemos que é impossível controlar os outros, suas reações, suas crenças, seus humores. O que está ao nosso alcance é escolher como responder. Você já reparou como um único comentário pode estragar uma manhã inteira, se você deixar? Ou como um gesto de indiferença pode gerar um turbilhão de pensamentos desnecessários? Mas também já percebeu como um simples momento de silêncio, de respiração, pode evitar um conflito desnecessário?
Os estoicos nos lembravam que ninguém tem o poder de perturbar você, a não ser que você conceda esse poder. A impaciência dos outros não precisa ser sua. A grosseria do outro não precisa contaminar o seu dia. Marco Aurélio escrevia: ao despertar, diga a si mesmo: hoje encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas. Mas ele não dizia isso com amargura, e sim com preparo, porque quem aceita que os outros são imperfeitos, já começa o dia mais leve. Cada pessoa é um universo em movimento, cheio de histórias que você não conhece. Por trás da rispidez, talvez exista dor. Por trás da frieza, talvez exista medo. Você não precisa justificar o comportamento alheio, mas pode escolher não absorvê-lo. E isso não é fraqueza. Ao contrário, levar desaforo para casa não é sinal de sabedoria, mas também não é sair reagindo a tudo. O verdadeiro domínio está em saber quando responder, quando se calar e quando simplesmente seguir em frente. Ao proteger sua paz, você protege sua saúde, sua energia, sua clareza. E isso é ainda mais essencial conforme os anos avançam. Hoje, ao lidar com alguém difícil, lembre-se: você pode ser um espelho e refletir a agressividade, ou pode ser uma rocha e permanecer firme, inabalável. Escolha a rocha, escolha a paciência, e transforme cada interação em um exercício silencioso de força interior. Meditação 9. O dia vai passar de qualquer forma. O tempo não para. Ele não espera que você esteja pronto. Não pergunta se hoje você acordou bem, se tem disposição, se está motivado. O tempo simplesmente passa. E essa é uma verdade tão simples quanto poderosa. O dia vai passar de qualquer forma. A única pergunta que fica é: como você vai vivê-lo? Quantas vezes deixamos os dias escorrerem pelos dedos, como areia que não conseguimos segurar? Horas inteiras desperdiçadas em distrações, em reclamações, em arrependimentos ou em adiamentos. E então, à noite, vem a sensação incômoda de que o dia foi embora e não aconteceu nada. Mas algo sempre acontece. A vida não para. A questão é: você esteve presente? Você aproveitou as oportunidades sutis que o cotidiano ofereceu? Os estoicos nos lembram que a vida se dá no presente. O ontem já passou. O amanhã ainda não chegou. Tudo o que realmente temos é o agora. Esse fragmento precioso que pode parecer comum, mas que, quando bem vivido, se transforma em eternidade. Não espere grandes acontecimentos para dar sentido ao seu dia. Às vezes, o verdadeiro valor está em pequenos gestos. Um sorriso sincero, uma tarefa concluída com dedicação, uma palavra gentil, um momento de silêncio interior. Esses pequenos atos, somados, são os tijolos que constroem uma vida com propósito. E a cada manhã, você tem a chance de começar de novo, de reescrever sua atitude, de alinhar seus valores com suas ações. A procrastinação rouba mais do que produtividade. Ela rouba o sentido. Pois viver sempre à espera do momento ideal é como esperar que o mar fique calmo para começar a navegar. Com isso, nunca sair do porto. Hoje, o tempo seguirá seu curso. Você pode vivê-lo de forma consciente, fazendo o que realmente importa, ou deixá-lo escorrer, dominado por distrações, por inércia ou pelo piloto automático. A escolha é sua, e mesmo que pareça pequena, ela define quem você está se tornando. Marco Aurélio dizia: não desperdice o que resta da sua vida em discussões sobre o que um bom homem deve ser. Seja um. Hoje, seja aquilo que você admira. Seja o que você gostaria de ter começado anos atrás. Porque o tempo passa, mas o que você faz com ele pode permanecer. Meditação 10. A pressão é um privilégio. Poucos reconhecem isso no início, mas a pressão, aquilo que pesa sobre os ombros, que exige esforço, que cobra decisões, é também um privilégio silencioso. Sim, é verdade que a pressão pode cansar, pode fazer o peito apertar, pode dar vontade de parar tudo. Mas olhe com mais profundidade. Se você sente pressão,
É porque há algo sob sua responsabilidade. É porque existe algo em sua vida que vale a pena ser cuidado. Quem não sente pressão, muitas vezes, está parado, estagnado, longe das decisões importantes, longe do compromisso com algo maior. Os estoicos não viam a pressão como um fardo, mas como um campo de treinamento. Cada desafio é uma chance de fortalecer a mente, de testar o caráter, de crescer de forma sólida. Sêneca dizia: a dificuldade fortalece a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Pense em sua vida. Quantas vezes, mesmo cansado, você se superou porque havia alguém contando com você? Quantas vezes decidiu seguir em frente porque sabia que sua presença fazia diferença? A pressão não é sinal de fraqueza. Ela é o sinal de que você importa, de que você está onde é necessário, de que a confiança depositada em você, seja por sua família, por seu trabalho, por sua própria consciência. Claro, carregar muitas responsabilidades pode parecer injusto, mas, mais do que isso, é uma honra disfarçada de peso. A vida não coloca fardos nos ombros de quem não é capaz de carregá-los. E você, com tudo que já viveu, já provou mais de uma vez que é capaz. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, experimente mudar a pergunta: como posso crescer com isso? O que essa pressão está me ensinando sobre mim mesmo? A maturidade traz uma nova forma de enxergar o esforço. Ele deixa de ser apenas sacrifício e passa a ser uma forma de construção. Cada dificuldade enfrentada com dignidade é um tijolo na parede da sua solidez interior. E mais, a pressão molda o espírito. Ela mostra o que ainda precisa ser fortalecido. Ela revela qual parte de você precisa de mais atenção, mais paciência, mais fé. Portanto, da próxima vez que sentir o peso do dia, respire fundo. Lembre-se de que estar sob pressão é, também, estar em movimento. É estar vivo, presente, atuante. A pressão pode cansar, mas também pode elevar. Ela pode oprimir, ou pode transformar. E essa escolha, como sempre, está em suas mãos. Meditação 11. Serenidade em meio ao caos. O mundo lá fora é barulhento. O trânsito apressado, as notícias urgentes, as cobranças, as expectativas, tudo parece nos puxar para um estado constante de agitação. Mas existe uma verdade que se revela com o tempo e a maturidade. Mesmo que o mundo esteja em chamas, dentro de você pode haver paz. Os estoicos sabiam que não era possível controlar tudo o que acontece fora. A vida sempre será imprevisível. Os outros sempre agirão de forma que não compreendemos, o futuro sempre trará incertezas. Por isso, ao invés de buscar mudar o que está fora, eles treinavam a si mesmos, cultivando a serenidade como um valor inegociável. Sereno não é aquele que não sente. Sereno é aquele que sente, mas não se afoga, que observa antes de reagir, que respira antes de responder, que mantém o centro, mesmo quando tudo ao redor gira sem controle. Imagine o fundo do oceano. Mesmo quando a superfície está agitada pelas tempestades, lá no fundo reina o silêncio, a firmeza, a tranquilidade. Assim também pode ser a sua mente. Você já viveu dias turbulentos. Já enfrentou perdas, mudanças, dores. E mesmo assim, está aqui. O simples fato de ter chegado até aqui já é prova de uma força interior que, talvez, você nem perceba mais. Mas ela está aí, silenciosa, profunda, como o oceano. A serenidade não se conquista de uma vez. Ela é cultivada, como uma planta delicada. Em cada escolha de não entrar em discussões inúteis. Em cada decisão de não carregar o peso das opiniões alheias. Em cada pausa antes de se deixar levar pelo impulso. E essa escolha traz um presente: clareza. Com serenidade, você enxerga o que realmente importa. Você economiza energia para as batalhas que merecem ser lutadas. Você protege sua saúde emocional, seu sono, sua paz. Muitos confundem estar ocupado com ser produtivo. Mas quem vive correndo, sem presença, apenas acumula desgaste.
Quem vive em pressa constante, quase nunca saboreia o momento. Hoje, escolha desacelerar por dentro. Mesmo que tudo esteja agitado por fora. Mesmo que pareça que não há tempo. Mesmo que o mundo grite, você pode sussurrar para si mesmo: eu escolho a paz. Eu sou o meu centro. Não se trata de fugir da realidade, mas de enfrentá-la com os pés firmes no chão da consciência. A serenidade é, talvez, o maior luxo dos tempos modernos. E ela está ao alcance de quem decide viver com intenção. Hoje, e todos os dias, lembre-se: você não pode controlar o mundo, mas pode escolher não deixar que ele controle você. Meditação 12. Cada obstáculo é uma oportunidade. Nem todo obstáculo é o que parece. Muitas vezes, aquilo que surge à nossa frente como uma barreira intransponível é, na verdade, um convite silencioso à transformação. Com o passar dos anos, vamos aprendendo que a vida raramente segue o plano original. Sonhos mudam de forma. Caminhos são interrompidos. Portas se fecham. Mas o que os estoicos descobriram e nos ensinaram é que o que parece fim pode ser início. E o que parece castigo pode ser lição disfarçada. Marco Aurélio escreveu: o que impede a ação promove a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Essa sabedoria é simples, mas profunda. Ela nos convida a parar de lutar contra os obstáculos, em vez disso, começar a trabalhar com eles. Pense nos momentos mais difíceis da sua jornada. Quantos deles trouxeram ensinamentos valiosos, mesmo que com dor? Quantas vezes, ao ser forçado a mudar de rota, você acabou encontrando algo ainda melhor? Ou descobriu uma força dentro de si que não sabia que existia? Cada adversidade é uma chance de lapidar algo em você. Talvez a paciência, talvez a humildade, talvez a coragem de recomeçar, mesmo quando tudo parece desmoronar. O estoicismo não nos ensina a negar a dor, mas a olhá-la de frente e perguntar: o que posso aprender com isso? Como isso pode me tornar mais sábio, mais humano, mais inteiro? Sim, há obstáculos reais. Problemas de saúde, perdas, frustrações que nos cortam profundamente. Mas mesmo eles, em algum ponto, carregam em si o poder de despertar algo novo. Um propósito mais claro, uma visão mais ampla, uma vida mais alinhada com o que realmente importa. A resistência ao que acontece só aumenta o sofrimento. O lamento constante, a revolta contra o que não pode ser mudado, esgota as forças. Mas quando você aceita a realidade com lucidez e decide agir com consciência, até mesmo a pedra no caminho pode se transformar em degrau. Essa mentalidade é uma conquista da maturidade. Quem já viveu sabe que nem sempre tudo faz sentido de imediato. Mas, com o tempo, os pontos se conectam, e aquilo que ontem doeu, hoje ensina. Se algo hoje parece estar bloqueando sua caminhada, pare por um instante. Olhe para esse obstáculo como quem olha para um mestre disfarçado. Pergunte a si mesmo: e se isso estiver me mostrando um novo caminho? E se essa dificuldade for justamente o empurrão que eu precisava para evoluir? A vida, afinal, não é feita apenas de conquistas fáceis. Ela se constrói nos enfrentamentos, na forma como escolhemos reagir quando algo nos desafia. Cada pedra no caminho pode ser tropeço ou fundação. Cada curva inesperada pode ser desvio ou redirecionamento. No fim, a escolha sempre será sua: resistir ou crescer, lamentar ou transformar, parar ou seguir, ainda que em novo ritmo. E quando você decide ver os obstáculos como parte do processo, e não como inimigos, tudo muda. Você deixa de ser vítima da vida e passa a ser autor da sua própria história. Chegamos ao fim desta jornada de 12 meditações estoicas. Mas, na verdade, é agora que o verdadeiro caminho começa. Você não precisa lembrar-se de cada frase. Não precisa dominar todos os princípios de uma só vez. Basta carregar consigo o mais essencial: a consciência de que cada dia é uma nova chance de fortalecer a mente e alinhar o coração com o que realmente importa. A vida não é feita de grandes momentos apenas. Ela se constrói nas pequenas decisões diárias.
na forma como você acorda, na maneira como responde a uma provocação, na escolha de manter a calma, mesmo quando tudo convida ao caos, na decisão de agir com propósito, ainda que ninguém veja. Se você chegou até aqui, lendo ou ouvindo cada reflexão, é porque algo dentro de você deseja mais do que simplesmente passar pelos dias. Você quer vivê-los com presença, com dignidade, com coragem. E isso é possível, não importa a sua idade, sua história, ou quantas vezes você caiu. Sempre é tempo de começar de novo. Sempre é tempo de escolher o caminho da sabedoria. Não espere perfeição. Haverá dias difíceis, recaídas, distrações. Mas a cada manhã, ao abrir os olhos, lembre-se: você é o guardião da sua mente. Você é o autor do seu dia. Você pode, sim, viver com serenidade, um dia de cada vez. O estoicismo não é uma teoria para decorar. É uma prática para viver. E você já tem em si tudo o que precisa. A experiência, a força. E agora, a clareza. Caminhe. Caminhe como quem sabe para onde está indo. Não com pressa, mas com presença. Não para impressionar, mas para honrar sua própria essência. E se em algum momento duvidar de si, volte aqui. Retome essas palavras. E lembre-se: a vida não espera, mas ela recompensa quem a vive com propósito. Nos vemos no próximo amanhecer, com uma mente mais forte e um coração mais leve.